Muito especial, agradeço aí pela presença de vocês. Não é isso, Cadu? Nossa, esse convidado, vou falar pra vocês, tem história. Um rapaz assim que mora no nosso coração, é custoso demais, mas é um cara super bacana. Vou apresentar ele aqui pra vocês, ó. Ele é de Juiz de Fora, nascido e criado, como ele diz, formado pela Academia da Polícia Militar de Minas Gerais e é publicitário. O nosso parceiro de profissão, que tem MBA em marketing estratégico, é empresário do setor de imóveis, diretor de comunicação da Cimove, que é a Associação de Imóveis Rústicos aqui de Paz. Ele é um dos idealizadores da Expo Móveis Rústicos, evento que começa hoje no Parque de Exposições Adolfo Coelho Lemos, aqui em Passo. Vale a pena você conferir essa exposição. E ele é a maior feira de móveis rústicos do Brasil. Passo tá ficando chique, hein? Ó, ele é inteligente e com grande relacionamento em todas as áreas que ele permeia. É um cara bacana. Eu tô falando dele, Marcelo Silva Coimbra. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Bem-vindo. Prazer é nosso, agradeço demais. Estar aqui, poder trazer várias informações, mas sempre estar com amigos. É um prazer nosso. Não, mas estou muito feliz. Estou à disposição. Marcelo Silva Coimbra, o nosso Coimbra. Cara, eu falo que você é custoso mesmo, nós já trabalhamos junto, então você é puxado, né? Talvez seja a referência militar, né? Mas isso é bom, cara, porque dá certo. Eu uso farda desde 12, 13 anos de idade, porque eu era da Associação de Proteção aos Guardas Mirins de Juiz de Fora. Um paralelo aqui, onde a gente está com o programa, seria a SAMP, né? Sim. Mas lá a gente trabalhava em lojas, empresas, e já tinha que andar fardado, cortar cabelo, tinha tudo uma disciplina. Depois eu fui para o Exército e fui para a Polícia Militar. Então tá no sangue. Mas me conta, como que você foi policial? Era soldado? O que você era? Soldado, sou soldado de 89, turma de 97 alunos, sou o primeiro lugar da minha turma. Minha mãe nem sabia o que estava acontecendo. Fiz o concurso à época, eu trabalhava na Companhia Mineira de Refresco de Juiz de Fora, Coca-Cola, e eu fazia serviço de rua. Tem uma profissão que chama estafeta. E eu ia para os bancos, levava os malotes da empresa, e nesse intervalo eu já concorria à prova, aos exames da Polícia Militar, deixava os malotes do banco, corria para a PM, fazia os exames, cumpria a agenda, e numa sexta-feira, saiu o resultado da PM. Passou. E no dia 3 de janeiro de 89 eu ingressava na Polícia Militar. Cheguei para o meu chefe de recursos humanos da Companhia Mineira de Refresco, Juiz de Fora, falei, preciso da minha demissão hoje, estou indo embora. Ele falou, não, mas fica aqui, eu te dou um aumento e tudo. Eu falei assim, isso aqui é uma empresa privada. Você vai me prometer, porque com certeza você confia no meu serviço. Mas daqui a pouco até você é demitido. Eu preciso de estabilidade. Sou de uma família pobre, família humilde. Graças a Deus, entre a maioria dos meus irmãos, eu consegui estudar. Não consigo ficar aqui. Ingressei na Polícia Militar. Você tinha quantos anos? Devia ter uns 18, 19 anos. Maduro, ué. Sim. Na verdade, Cadu e Juliane, eu com mais ou menos 7, 8 anos de idade, nós morávamos em Juiz de Fora, numa região chamada Macuco. Não tinha energia elétrica. Nós andávamos meia hora a pé para chegar onde tinha estrutura urbana de iluminação. E naquela época meus irmãos todos davam idade a trabalhar na fazenda que tinha ao lado. E eu tive que ir também. Fiquei um dia inteiro rapando o curral. Não via a hora da hora do almoço. Nunca mais. Falei pra minha mãe assim, eu não volto aqui. Aí ela falou assim, então você vai ter que trabalhar. Falei, não, eu quero estudar. Não, você tem que trabalhar. Falei, tudo bem. Aí eu saí de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. Levava a marmita. Se a comida azedasse, você ficava com fome. Se azedasse só parte, você capinava em volta ali e comia o que sobrava. E o pobre naquela época era pobre separado dos ricos. Hoje está tudo misturado. Se você ainda é pobre, existe a ostentação. Você usa um produto falso, você convive com o rico, então você não tem esse parâmetro. Minha mãe empregada doméstica, e minha mãe, minha tia, e nós ganhávamos roupas dos ricos para usar. Naquela época não tinha esse negócio de você ter a sua roupa. Você tinha a roupa dos irmãos e de todo mundo, então a sua mãe que te vestia. Era uma vida humilde, comia carne de vez em quando, talvez só mais final de semana. Mas as referências são muito boas. E fui estudar, consegui me formar. Tem uma recuperação na vida, que eu fui em biologia. Não tem importância. Foi a matéria que eu mais me dediquei para poder passar depois.
mas nunca fui reprovado. Então, contrariei uma regra às vezes, largar, desistir. Consegui terminar, ingressei soldado, depois fui fazer o curso de oficial. Eu terminei o curso de soldado, comecei em janeiro, terminei em junho. Comecei a trabalhar, falei, não vou ficar aqui não, eu vou fazer o curso de oficial. Abriu mais ou menos em setembro. Do mesmo ano? Do mesmo ano. Abriu o concurso, eu falei, não, vou fazer. E é claro que... Aí você vai crescendo, né? Eu tinha terminado o segundo grau em 86, falei, mas o que eu vou fazer? Aí faz aquela análise, né? História, biologia, você tem que estudar mesmo, ler, redação você tem que estar antenado. Física e matemática, eu vou pegar aula particular. Tinha uma pessoa na época que era muito conhecida minha, né? Que naquela época era uma namoradinha, que tinha 8 períodos de CCA, que era a época que o CCA era um curso de inglês muito forte e a formação toda do curso completo eram 12 períodos. Ela me deu aula particular também e encarei o concurso. CCA ainda é forte. Ainda é forte, né? Quem passa, Dona Mirna, né? A Mirna com o Marcelo. Se eu for contar a história toda aqui, cara, vai ficar um programa só pra isso. isso. Não, mas eu vou falar um negócio sério pra você. É legal as pessoas saberem, porque às vezes a gente conhece perto. Aí é uma outra conversa. Por isso que eu brinco com você. Mas assim, às vezes as pessoas te olham de fora. Mas essa brincadeira, até agora ele fala, a gente entende melhor o porquê, como né? Por que as pessoas são. Porque assim, às vezes as pessoas te veem e não te entendem. Eu falo que até a gente usa o elefante, eu já até falei isso no programa, porque ele às vezes as pessoas não acreditam que elas são grandes, né? E se ela soubesse, a Viane fala que se o leão soubesse, o elefante soubesse o tamanho que ele é, não deixava o leão ser o rei da selva. É justamente isso. Então a gente lógico, a gente já te admirava, já tinha uma relação, mas muito bacana, cara, saber disso, dessa progressão. Eu vou te falar, depois nós viemos morar numa área mais central do Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito grande. Sim. Eu morava nessa época na zona rural. Na zona rural mesmo. 30 zona rural minutos, mesmo. né, de casa. Fogão a lenha. Metido desse jeito, você imaginaria isso? A gente criava pouco, tinha que lavar o chiqueiro. Naquela época a gente tinha as atividades. Sim. Depois era difícil tirar o cheiro do chiqueiro do corpo para ir para aula. E depois nós fomos morando na cidade, mas morávamos às margens do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora. Um rio muito famoso lá. Sim. E eu fico vendo, claro que não na mesma proporção, essas enchentes no Rio Grande do Sul, mas nós tivemos enchentes, nós tínhamos que cair de casa. Colocar os móveis. Enchia a casa? Enchia a casa. E a gente tinha que levantar os móveis, sair. E lá do lado, lá tinha uma fábrica de confecção, chamava Kinete, com K. E era bem próximo mesmo às nossas casas lá. E aí tinha, debaixo dela, ela foi feita mais elevada e tinha quase uma laje, um sobrado debaixo ali, que era na beira da rua mesmo. Nós chegamos até ficar de uma noite para outra debaixo dessa laje. Por causa da enchente. É muito triste essa situação. Vendia peixe, meu pai pescava, colocava o peixe, ele pescava, saía à noite, buscava, ele pescava, deixava num viveiro dentro d'água. Depois ele tinha uma feira, só acho que o nome é esse mesmo, era um galho, que você punha o peixe ainda vivo, os ganchos, e eu saía vendendo. Que isso, Marcelo Coimbra. E como você parou aqui em Passo? Então, só mais uma história para você poder entender o que é a natureza, né? Eu trabalhava lá em Juiz de Fora, na Guarda Mirim, e eu trabalhava numa casa, os meninos iam trabalhar, os jovens iam trabalhar nas lojas, né? Eu trabalhava numa casa de material de limpeza. E o finados era num sábado. E na sexta-feira, lá nessa loja que eu trabalhava, vendia vela. Aí eu vou te falar um pouco o que a gente tem veia empreendedora, né? E eu falei para ele assim, preciso comprar, me vende aí umas caixas de vela. Aí ele falou assim, não, eu te vendo. Eu falei, não, mas eu preciso do preço de custo, preço que você compra. Não, tudo bem. Eu falei, não, eu te pago só na segunda. Eu fui vender a vela no sábado. Mas eu não tinha dinheiro, nem para comprar. Mas eu tinha que honrar com ele na segunda, né? E lá em Juiz de Fora tem 2 cemitérios, o cemitério municipal e o Parque da Saudade. O Parque da Saudade é da elite, né? O pessoal com mais condição financeira. O cemitério municipal de todos. Eu cheguei às 6 horas da manhã nesse parque municipal, que tinha de gente vendendo vela. Eu falei, o que eu vou fazer? Mas a minha vela era de uma qualidade melhor. Aí eu já decidi e fui pro Parque da Saudade. E a vela era melhor, naquela época não tinha isqueira, esse negócio bonito, não.
Aí eu falei, quem comprasse 2 maços de vela, ganhava uma caixa de fósforo. 2 horas da tarde eu estava em casa, todas as velas vendidas. A partir de 12 anos de idade, minha mãe não dava mais nada, eu que dava dinheiro em casa. E você tinha quantos anos na vela? 12, 13 anos, 14, no Mas máximo. é o que ele falou, da veia Da veia empreendedora, né? empreendedora. O enxergar, né, além. O fora da Tô caixa. fora da Eu casa. morava em frente a um condomínio, lá em Juiz de Fora, condomínio sim, mas tipo aqui em Passos, Fredinho da Penha. E tinha muita amizade com os jovens lá, jogava bola com eles. Aí o síndico lá ia fazer uma festa junina. Eu falei, opa. Falei, não, deixa eu montar uma barraquinha aqui. Vou fazer quentão. Não, aí eu montei 2 barraquinhas. Nessa época eu trabalhava de guarda-mirim em Embratel. Aí eu botei uma barraca de jogo de lata, que você derruba com a bola, e pescaria. E na Embratel tinha umas caixas de isopor grandes que vinham os equipamentos. Aí eu fiz uma pescaria com água mesmo, e colori a água, coloquei um peso, e com porcentagem. Pra ele. É. Então, sempre você teve na busca de Sim, qual sim. estratégia. Por isso que eu falo que você é inteligente. Porque você sempre está buscando uma estratégia para conseguir o objetivo que você quer. Sim, E sim. criando soluções, É isso aí. desde menino. Na PM você sentiu falta disso um pouco, ou não? Não, porque como eu trabalhei muito tempo na área de comunicação da Polícia Militar, até porque você fala assim, o policial oficial, o policial vai fazer por direito. Sim. Como eu já estava na área de comunicação, então assim, eu conseguia criar muita coisa. Então você consegue dar espaço para a sua veia. Nós fizemos um encontro aqui na região de Passos e São Paulo, e eu inclusive criei a marca na época do Polícia Sem Fronteira, porque na verdade era o encontro das 2 polícias. Então você tinha que preparar todo o material, assessorava o comandante nisso. Nós tivemos aí aniversário, se não me engano, de 40 anos do Colégio Tiradentes, fizemos também os brindes e tudo. Então você tinha como fazer. Criamos aí, como assessor de comunicação do batalhão, nós fizemos, na época gravamos o DVD da banda de música do batalhão, Eu o lembro CD disso. da banda de música, gravamos no Teatro Rotary. Então assim, você fica ali, Mas quem essa tem época- isso, você não consegue ficar Não muito consegue. parado. É, Essa época você estava na atividade. Na atividade. Fizemos campanha de prevenção de acidente de trânsito, com parceria com a PTV, campanha de prevenção às drogas. Mas a publicidade veio no meio da No meio, PM. eu estava fazendo os fazendo, dois. estava assessoria de comunicação e fazendo a publicidade e propaganda da UENC. Olha. Marcelo Cunha, mas então você veio para Paz por causa da polícia. Sim, eu terminei, Transferiu. formei soldado, fiz o curso de oficial e na época quando eu estava fazendo o curso, eram 7 provas de atividade física, fora a redação e tudo. Saiu a primeira classificação, eram 5.000 candidatos para 132 vagas. Saiu a primeira classificação, eu fiquei 1.200 e pouco. Corrigiu a redação, fui para 700 e pouco. Eu tinha que chegar lá no 132. Foi para atividade. Não, aí depois os outros resultados não saíam mais. Não dava a classificação, só a classificação final. E eu fui treinar também, eu machuquei. Lá de fora a gente treinava salto em altura, salto em distância, subida na corda, corrida de 3.200 metros. E o salto em altura a gente treinava, mas não era colchão, era areia. E meu joelho Foi comendo. foi. Eu fui fazer as provas 3 dias. Se você não tivesse condição, você tinha que ser eliminado. Sim. Eu tomava Voltaren. Naquela época, Voltaren era um medicamento ainda de... Tarja presa. Você comprava... Não, você comprava na farmácia. Hoje não, é só mais, acho que Não, interno. é. E aí eu voltei e tive que enfaixar meu joelho. Eu estava mal mesmo, eu consegui terminar a prova. Só que aí saiu a classificação, eu não estava. Aí lá de fora tinha um curso de preparatório para Escola Serena das Armas. Aí fui fazer o curso. E a gente ganhava pouco naquela época na PM. E eu fui, fiz a matrícula, dei um cheque e comecei a fazer o curso. E um dia 10 mais ou menos de fevereiro, o curso já tinha começado, eu estava fora das vagas. Eu passei no ponto de ônibus, vi um outro soldado amigo meu e falou assim, você passou. Não entendi nada. Aí cheguei, minha mãe nem sabia o que eu estava fazendo, porque eu não contava para ela. Ela só via eu estudando, dormia em cima do caderno, ela me chamava, eu deitava. Não adianta você contar isso para não gerar expectativa. É. Aí eu peguei e cheguei em casa, tinha um subtenente na porta da minha casa. Na época, sargento Almeida. Parado com a Brasília dele lá. Ele já tinha entrado em casa, já tinha dado notícia para minha mãe, Olha. que eu já tinha sido convocado, que eu tinha que estar no batalhão no dia seguinte, pegar a documentação e ir para Belo Horizonte. Ele chegou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, sargento, eu tenho que trocar de roupa. Eu voltei do meu serviço na PM, eu tenho que voltar de roupa, porque eu estou fazendo um concurso, um curso preparatório, não passei na PM. Ele falou assim, não, você foi convocado. Teve um lá que não desistiu, você era o próximo da lista. Então eu tinha ido em Belo Horizonte 2 vezes, para fazer as provas e para ingressar. E fui.
Cheguei lá e apresentei. E de BH que você veio? Cheguei lá e falei assim, major, sou major, soldado do Coimbra. Agora você é cadete. Depois de lá que eu fui classificado aqui. E eu Até fui, chorou. e eu te falei, se a gente ficar aqui vai ter muita história. Aí eu fui lá procurar o curso preparatório, era no subterrâneo do Exército. Aí cheguei lá e falei pra ele assim, ó, fui lá despedir dele, agradecer. Sim. Falei, ó, eu vou terminar o curso. Eu cheguei lá, tinha falado que eu tinha tentado na prova. Aí quando eu voltei, falei, ó, eu quero agradecer, não vou terminar porque eu fui convocado para aquele curso que eu falei pro senhor. Ele falou assim, inclusive seu cheque voltou. O cheque tinha voltado, que eu tinha dado a matrícula. Porque a PM estava começando a atrasar os pagamentos. Aí eu falei, não, mas só que esse intervalo que tinha voltado, estava na gaveta dele. Eu falei, não, amanhã só pode entrar com ele que já tem o dinheiro na conta. Ele falou assim, não, pode pegar e levar isso aqui, você vai precisar desse dinheiro em Belo Horizonte. Filho. As coisas acontecem, Caminha, vai caminhando. Mas Marcelo Coimbra. E aí, aposentou? Que ano que você aposentou? Aposentei em 2011. Por quê? Olha você vê que interessante. Esse tempo todo de guarda-mirim, por isso que eu falo que o menor tem que trabalhar. Tem que trabalhar e pensar nisso. Hoje o jovem, ele está muito Porque você é novo para estar aposentado. Os caras hoje eles querem o seguinte, eles querem um dinheiro pro final de semana. Assim que dá o tempo, já quer fazer um acordo. O trabalho é tardio, né? Eles não querem saber de trabalhar cedo. Exatamente. E eu tinha toda a documentação disso. Entrei no INSS aqui e indeferiu. 8 anos de serviço. Eu tinha guarda-mirim e tinha exército. No estado de Minas Gerais, todos que tinham entrado na polícia anteriormente, todo o tempo de carteira anterior a 93 se levava para dentro do estado com todos os direitos. A cada 5 anos, 10% a mais de salário. E o INSS indeferiu, entrei de novo indeferiu. Só que tinha um advogado que estava cuidando disso. Entrando na vara da Fazenda Pública, o tempo foi todo reconhecido. Que bom. Isso em 2011. 2011. E onde entra a paixão nos móveis? Então, eu tinha acabado de aposentar. Tinha nada para fazer. Caçando alguma coisa para empreender. Veio empreendedor, exatamente. Tive a oportunidade de comprar uma fábrica montada, inclusive com um marceneiro dentro. Olha. Quem me vendeu na época chama Américo. E ele pegou, me ofereceu, parcelou. Ainda ele queria mexer só com um banco na outra fábrica. Ele já está com 2 fábricas. Aí ele falou assim, ó, vou te dar inclusive minha carteira de clientes. Olha. Assim começou. Ele quis setorizar Porque isso para fazer atacado. Ou era carteira de varejo? De atacado. De atacado. E já era coisa rara, não? Tinha um outro nome, era não, outra coisa? Não tinha, outra né? empresa? Nesse barracão não tinha o nome. O nome eu criei também. Só o da marca mesmo. E aí tem coisa rara, o nome é meu, eu criei. Sim. Mas a logo, quem criou pra mim foi o publicitário também. Trabalhou na casa há um tempo. Renato É Macota. o Macota. Nosso amigo. Macota me ligou um dia e falou assim, Coimbra, tô em evento Casmil lá na exposição, preciso de uns bancos, de umas cadeiras, não sei o quê. Não, eu te arrumo, só preciso que você dê uma olhada na marca pra mim, preciso criar uma marca, coisa rara. Eu mandei pra ele criou, desenvolveu pra mim. Eu tenho amigos em comum, trabalhei muito tempo com o pai dele, que é policial militar também. Foi criada a marca. A marca. Muito boa. Ó, nós vamos falar um pouquinho da feira de imóveis, mas antes disso, vou deixar o pessoal só ver os comerciais e a gente volta em 40 segundos. Com o papo fora da caixa. Vivi, mas antes da gente falar de feira, tem uma história que eu queria que você contasse. Que você me contou de bastidor. E eu acho muito bacana. Porque às vezes a gente se vê numa situação de fragilidade, uma situação difícil, e a gente não consegue enxergar um futuro. Concorda?
Concordo. E eu acho que você é um grande exemplo de quem venceu, de quem rompeu, de quem sofreu uma infância, teve seus problemas, teve as suas decepções de vida, teve as suas limitações sociais. E hoje é um cara aí que é admirado, é um cara que conquistou financeiramente, graças a Deus, o seu trabalho, você é estável, né? E anda de caminhonete. Mas assim, é um cara que venceu e isso é bonito. A história da infantaria lá, quando você ia com a sua mãe, como que é isso? Então, nós morávamos no bairro Santa Terezinha e ao lado lá tinha o 10º Batalhão de Infantaria, ainda menor de idade. Mas era comum as famílias pobres, né? Iam lá que moravam na redondeza. Era talvez até um trabalho social do Exército de doar comida, né? Então, no final, tinha um horário lá, não sei se 8h30, 9h30 da noite. As famílias formavam fila na porta do quartel para receber, então levavam as vasilhas, né? E recebia comida. Então a gente ganhava essa comida, levava para casa, então a janta nossa era mais tarde um pouco. E eu lembro, isso me marcava muito porque lá não dava, se sobrava o ovo, né, ainda sem fritar, era só a clara, não vinha a gema. Então a gente recebia isso no aspete. Levava para casa e fritava só a clara. Só a clara. Mas alimentação muito pura, não era resto de comida do prato. Era sobra mesmo. Fazia em volume maior. Fazia em volume maior e alguém naquela época criou a ideia de doar isso para as pessoas que precisavam. E nós éramos das famílias que precisavam e levava para casa e se alimentava disso. É bonito porque assim, como a gente tem uma afinidade, a gente já trabalhou junto, a gente tem convívio e eu não sabia dessas histórias, né? E hoje eu consigo ver, porque eu já te vi ajudando gente. Então, assim, isso é muito bonito, eu fico feliz, viu, querido? Vamos lá, então, eu até emociono. A feira aí agora, né? Eu estava falando sobre a paixão dos móveis. Né? A paixão dos móveis. Aí você comprou a fábrica e começou a produzir móveis. Naquela época eu tinha um sócio, depois nós terminamos a sociedade, nós separamos a sociedade, eu continuei, tive que aprender muito do setor, sim, mas estava na veia empreendedora, inovar, criar, ter uma linha, captar cliente, atender. Então, isso foi dando propulsão, né? Mas a gente trabalhava também e trabalha, porque assim, a gente acaba tendo um compromisso com a nossa família, né? Com a mãe, com os irmãos, né? Então, assim, a gente tinha também esse compromisso de fazer rendas a mais, né? Para poder ajudar. Acaba sua sendo família ficou em Juiz de Fora? Ficou em Juiz de Fora. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Vem aqui, eu vou lá. Entendeu? Mas, assim, a ajuda é constante. Minha mãe tem diabetes, minha mãe já tem idade. Meu pai tem 92 anos. Então, assim, a gente tem um compromisso, né, de ajudar. Minha irmã que fica por conta, né? Isso é importante. Ele não pode abandonar a família nunca, né? Mas os móveis você veio, fez a fábrica e tal, e logo começou a se move. Ou demorou um pouco para a Simov surgir? Eu comecei em 2011, a Simov deve ter nascido em 2016, 2017. Estava tendo uma movimentação aqui para a organização, o Ministério Público estava questionando muito, teve uma reunião do Ministério Público do Trabalho, se não me engano, na Câmara Municipal. Alguns empresários estavam lá, eu ainda não estava no grupo. E o Gilberto da Arte Velha fez um movimento e, segundo eu sei, até ele na hora falou com o pessoal lá, não, vocês precisam se unir, precisam ter uma estrutura, senão a gente não vai se organizar. E não sei porquê, alguém falou com ele, ou ele me conhecia de referência, ele me ligou e me convidou para estar na associação. Era aqui na sede do Sebrae, que era até aqui na próxima aqui. Eles estavam reunindo toda terça-feira. E eu estive na reunião, e não sei se de quem veio a ideia de ter a feira. Era uma terça-feira, aí eu já tinha contato com o secretário de Indústria, que era na época o Frank. Sou muito amigo da família dele, sou compadre do Helder, irmão dele. E que eu consegui essa reunião com ele. Ele nos atendeu na quinta, e aí nasceu a primeira edição da feira, que nós tivemos 45 dias para organizar. Correria. E aí, um tempo depois, a associação ganhou personalidade jurídica, me convidaram a ser diretor de comunicação. De lá para cá eu estou desde a diretoria do Plínio, o presidente do Plínio, depois do Douglas e agora recentemente o Carlão, que é meu sócio inclusive,
na Madac Atacado e Varejo. Eu tenho a Coisa Rara e tenho sociedade com ele, a Madac. A Madac tinha mais sócios, né? Madac foi um projeto dentro do Sebrae. O Sebrae investiu na época 600 mil no setor moveleiro. Nós tivemos aí que dar uma contrapartida de 180, a prefeitura ajudou com 126, restando nós cotizamos isso para o setor todo. Então eram várias consultorias, layout, marketing, finanças. E entre essas propostas tinha uma de montar uma cooperativa. Então todos os associados poderiam e estavam convidados a participar do workshop. Teve 2 ou 3 encontros aqui em Passos, acredito que foram uns 25 mais ou menos empresas, e depois tinha uma viagem para Florianópolis. Desses aí, 15 escreveram, 12 foram. Os 12 voltaram e a gente constituiu uma empresa que chamava Madac Atacado e Varejo. Naquela época a gente tinha que estruturar essa empresa, também acabei criando o nome, Aveia. Aveia publicitária, não dá conta. A Cimov também foi criação do nosso nome, dentro das opções que teve. E 12 montaram, depois foram saindo, tal, saiu a primeira leva, ficaram 4, agora recente saiu mais 2 e... São quantos agora? São 2. Você e o Carlão? 2 empresas. São as 2 empresas que As pessoas jurídicas, né? Jurídica. A Deminas, que é o Carlão e a esposa dele, e a Coisa Rara. Bacana. Deixa eu te falar, na época que a gente estava mais próximo da Cimov, essa feira é qual que é a feira? A sexta-feira? Sexta edição. Nós tivemos uma edição online, mas edição física é a sexta edição. É a sexta edição. Nós tivemos a interrupção das edições físicas devido à pandemia. A feira é muito grande, né? Atinge muita gente, gera um volume de venda bacana e o mais importante, eu acho que é o relacionamento entre o cliente, né? Fazer aquele B2B, né? Que depois vai para virar seu cliente do atacado. Sim. Isso é muito bacana. Mas vocês fazem muita venda no varejo também, né? Muito no varejo e a intenção, inclusive, é isso, é chancelar cada vez mais a venda no varejo. Se você tem referência da lingerie em Juruáia, se você tem de Porto Ferreira, às vezes, produtos de decoração, se você tem aqui no sul de Minas, a cidade que é do pijama, a outra. Então, assim, a ideia é que Passos seja realmente carimbado como capital nacional dos móveis sujas. Mas isso já é um selo bastante taxado, né? Porque é uma cidade com a maior concentração de fábricas dentro. São quantas fábricas? Em torno de 200 a 250 fábricas, entre formais e informais. Mas associados na Cimov? Em torno de 50. É um processo. É cultural, né? Nós tivemos 12 a 15 expositores da primeira edição, estamos chegando agora a 25, a 30. Já estamos com... Nessa agora? Sim, já estamos com expositores que tiveram ano passado e retornaram, já estamos com novos expositores que nunca participaram esse ano. É um processo, né? E qual que é a expectativa para a feira? Para esse ano nós estamos com uma previsão aí de aumento de 15% em relação ao ano passado. Ela cresceu e expandiu. A praça de alimentação ano passado, que foi mais abaixo ali ao lado do tropeiro, ela subiu lá para o Clube do Cavalo, exatamente para dar um espaço maior para ela, porque ela também agrega muito. E também os expositores que estão lá, na parte de cima, né? Na parte de cima, é aquela teoria do layout até do supermercado, né? O produto que você precisa com mais necessidade, você passa, então é para dar uma maior visibilidade. Isso por quê? Toda a equipe ela tem que fazer uma leitura dos eventos anteriores e a feira tem que ter uma crescente, né? Nós somos muito recente em feira, né? 6 edições, uma interrupção na pandemia, então nós estamos aprendendo muito com isso, né? Mas a responsabilidade é entregar cada vez uma edição melhor. Se nós tivemos aquela primeira edição com 45 dias, hoje a gente consegue, terminou uma edição, no intervalo de um mês, começa o planejamento da outra. A questão da mão de obra, como que está? Porque sempre foi um problema recorrente, né? Continua, eu acredito que isso seja até uma tendência de vários mercados, mas é um problema, tem que ter aqui futuramente uma escola de formação, não só de marcenaria, mas na área de mecânica, de manutenção, de várias áreas, né? A de marcenaria tinha no CAP, não tem mais? Não, o CAP tem várias referências no setor. Hoje a gente consegue fazer, o Plínio, por exemplo, conseguiu fazer algumas parcerias com o Instituto Federal. A escola do Senai em Belo Horizonte, itinerante, já está vindo agora pelo 2º ano. Mas aí existe um dilema muito grande a nível de Brasil e talvez a nível de geração, né? Será que algumas pessoas querem trabalhar? Eu vi uma matéria agora, recente, de que um percentual de jovens não procura emprego.
Então, determinados locais que você passa, as pessoas não querem. Nós estávamos falando agora mesmo. Exatamente. As pessoas querem, às vezes, um dinheiro mais rápido, tudo. Há uma informalidade grande de alguns empreendedores trabalhando, mas há um grupo aí que, então, às vezes, você tem o curso e não tem interessado. Não tem quórum. Não tem quórum. Eu sei que a Passos ele tem uma movimentação muito grande financeira por causa dos móveis rústicos. Né? Sim. Como que está isso hoje? Com certeza a participação da geração de emprego em renda é grande. Você tem os empregos diretos, isso aí a gente calcula em torno de 2.000, mais de 2.000 indireto. Porque você tem a mão de obra em si, do ajudante, do acabador, do marceneiro. Mas você tem também o pessoal da manutenção de máquinas, das padarias que fornecem o café, das cantinas até no entorno das fábricas que o pessoal almoça por ali mesmo, do pessoal do chapa que transporta, descarrega madeira, descarrega material, dos pequenos transportes que retiram os cavacos de madeira e a serragem das fábricas, cuida da limpeza dessa fábrica. Então, muita coisa indireta que tem a ver. E aí você tem o pessoal que vem a passo comprar, até o cliente final lojista. Se você tem um feriado na região, o casal já vem com o carro dele para comprar um móvel e levar. Você tem o pessoal que vem, os lojistas, ele vem às vezes, ele chega, dorme aqui no hotel, abastece o caminhão, vai se alimentar aqui. Então, uma cadeia produtiva aí no entorno muito grande. A expectativa para essa feira é de quantas pessoas? Em torno de 20 a 25 mil. A expectativa... 5 dias de feira. 5 dias de feira. E essa feira, ela é um divisor de água para o setor. Todas as feiras são, todas as edições são. Nós precisamos sempre entregar um setor melhor do que antes da feira. E eu falo que mais corajoso é o expositor que vai para a feira. Porque ele tem que investir, ele tem que montar o stand, ele tem que contratar mão de obra de atendente, ele tem que decorar aquele ambiente, ele gasta com ajudar na locação do material. E depois disso é o mercado aberto. Você vai receber design, construtores, arquitetos. E o pessoal vem a passos, muitos compram na hora, muitos voltam depois e vai comprar às vezes um outro que nem na feira está. Sim. Então mas isso aí é o sistema de cooperativismo. É natural. É o sistema de associativismo. Mas quem vai para a feira também deixa uma marca mais forte. Sim. Se ele souber divulgar ali, se ele souber fazer um marketing ali, se ele deixar bem entendido com o cliente vai querer comprar dele. Não se compra tudo só pelo preço. Não é só na feira, né? Tem que pensar no pós-venda também. Né? No pós-venda também. Mas nós tivemos a notícia de fabricantes que participou da feira, estava meio em dúvida de participar ou não, depois ele ficou de junho em diante produzindo só encomenda da feira. Isso é fato. A gente fala que a feira não acaba no domingo, né? Ela vai assim, de venda 2, 3 meses depois, ainda é consequência. Consequência com certeza. As entregas e tudo, então as fábricas depois já começam a fazer encomenda. É um trabalho muito interessante e eu falo que o brasileiro, né? Ele às vezes, o brasileiro e o morador de determinada cidade. Se você encontra com ele, se ele vai fora do Brasil, você encontra com ele em outra cidade, ele vai para essa cidade. Ele lembra primeiro dos aspectos negativos. Sim. Nós somos muito mal para vender a nossa cidade. Então a gente precisa valorizar um pouco mais isso. E tá aí a oportunidade, né? De quem estiver nos assistindo para poder falar assim, Passos tem uma coisa muito boa. Aproveita e faz um convite para todo mundo, né? Que hoje inicia a Feira de Móveis. Então, aqui ou ali? Ali, naquela câmera ali. Pessoal, gostaria de convidar todos vocês, venham a Passos. Quem está em casa agora, quem está aqui em Passos, é um ambiente familiar, diversão garantida, entretenimento infantil, praça de alimentação melhor da culinária mineira, maravilha, shopping gelado, é um local para passear, para vir andar, conhecer, novidade não falta e comprar móveis rústicos. Muito obrigado. Coimbra, é um prazer ter te recebido aqui. O nosso papo fora da caixa. Você como um querido, que é muito legal você abrir seu coração para nós, falar da sua história, para nós e para todo mundo que está em casa vendo. Muito bacana, nós estamos muito gratos, né, Viviane? Sim, com certeza. Muito gratos que a feira seja um sucesso, já começou. Daqui a pouco nós estamos indo para lá. Cara, agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de a gente contar um pouco da nossa história. Eu digo que a gente começou um trabalho junto com a associação, é um grupo muito bom, muito unido, e a gente começa a definir a missão, né? Qual que é a missão nossa, né? A missão da associação. Né?
É uma empresa. Sim. Uma empresa com vários associados, né? Eu acho que grande missão nossa é unir o setor moveleiro em prol do mesmo propósito, de que nós somos mais fortes juntos do que separados. Sim. E se tivermos que pensar na nossa visão, o que é o objetivo dela com o tempo? É se tornar realmente cada vez mais referência como capital nacional dos móveis luxos. E se a gente pensar em pilares, princípios e condutas, nós devemos pensar assim no associativismo, no cooperativismo, no reconhecimento, na transparência, na gratidão com os parceiros, porque nós não fazemos uma feira dessa sem a prefeitura, sem o SEBRAE, sem o sindicato rural, sem os expositores que acreditam nesse evento, sem o Sindimob, sem a CIP, sem a CDL. Mas eu acho que todos nós, em qualquer empresa, qualquer negócio que a gente tiver, nós devemos colocar nos nossos valores também, nossos pilares. Tem que estar escrito lá, a fé. Sim. Nós não podemos perder a fé. Se o ser humano tiver a fé, ele vai... Sempre crer. Sempre crer. E nós temos que ter isso. Chega de manhã, levanta, vai trabalhar, vai ajudar o próximo. Isso também é um objetivo da associação. Então, tendo fé, o resto acontece. Exatamente. A gente agradece muito pela sua presença. E com esse espírito de fé, eu creio que eu te encontro na semana que vem, aqui com o Papo Fora da Caixa, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Spotify, pela BRT Channel, em mais de 180 países. A gente te encontra na semana que vem, né, Vivi? Até a semana que vem. Um beijo para vocês. Até lá.